Olá, tudo bem? Estou aqui de volta e trago mais uma reflexão para você a respeito da palavra perdão. Então fique aí comigo. Então, a respeito da palavra perdão, o que nós podemos dizer em seu significado, amplo, diz a um processo mental que visa a eliminação de qualquer ressentimento, raiva, rancor ou qualquer sentimento negativo que possa existir sobre uma determinada pessoa ou sobre até mesmo si mesmo. A gente sabe que a necessidade desse perdão, ele se vem a partir do momento em que você foi agir de alguma forma e aquilo não condiz com aquilo que você é ou não condiz com a intenção com a qual você agiu. Você não queria emitir aquela opinião ou você não queria agir daquela maneira. De certo modo, essa necessidade de perdão se dá pelo sentimento de culpa que possa ainda existir dentro de você. Você pode compreender de que eu estou falando de uma forma um pouco mais complexa, mas o que eu estou tratando é mais de dentro para fora mesmo, na verdade. Muitas vezes, o ato de você não ter o hábito de reconhecer aonde você errou ou de reconhecer que você errou com alguém, te limita a não pedir perdão pelas atitudes que você cometeu ou pelo aquilo que você falou sobre outra pessoa ou você emitiu a opinião sobre alguma pessoa. Então você fica muito fadado a não resolver, a ter muitas coisas sem resolução. Isso te inquieta, isso te frustra, aqueles sentimentos, e aí vão aflorando outros tipos de pensamento, como inclusive sentimentos, a ansiedade, a doenças de saúde mental, como depressão, como sempre a sensação de que, poxa, eu sou ruim mesmo, realmente eu fiz aquilo, realmente sempre eu faço aquilo, realmente eu sempre estou errando, e aí você acaba se autocriticando, e a sua autocrítica muitas vezes não é errado, mas em excesso ela acaba sendo prejudicial para o seu corpo físico e mental, não é verdade? A reflexão que eu quero te trazer hoje e que você compreenda a respeito da palavra perdão é que você compreenda o quão essa palavra, ela não é só uma palavra, mas ela é uma atitude que ela pode ser de certo modo até libertadora. Porque no momento em que você pede perdão por alguma atitude que você cometeu, você toma essa decisão, você está se permitindo mudar de atitude. E esse mudar de atitude é contribuir, colaborar para o seu desenvolvimento pessoal. Então, o conselho que eu venho te trazer hoje é a seguinte: você cometeu um erro, você falou de uma forma grosseira com alguém, ou você, depois de ter falado aquilo, você foi para casa, mesmo no outro dia você se ressentiu daquilo. Se isso está te inquietando demais, está te limitando, porque isso também interfere muitas vezes até na forma como você vai se expressar com aquela pessoa, que você vai trabalhar no outro dia. Se você é uma pessoa que, a partir do momento em que olham para você, é perceptível que você está desconfortável com alguma coisa, as pessoas conseguem perceber bem. Então, você é uma pessoa muito transparente. Então, claro que as pessoas a imagem que você vai estar passando é de uma pessoa insegura. E se essa pessoa está insegura, inclusive com as suas atitudes, qual é a postura dela frente a uma equipe, frente a uma situação de decisão? Ela vai reconhecer o erro dela, ela vai buscar novas estratégias, ou ela não vai pedir perdão, ela não vai reconhecer o erro dela e ela vai ficar ali acomodadinha porque o ego está muito bem, muito bem equilibrado, ele está muito bem satisfeito ali naquele momento. O que você vai preferir fazer? Então, o que eu venho te trazer muito é isso. E como eu digo que algumas vezes aqui no canal eu vou trazer uma inspiração bíblica, inclusive em Salmos 51, em Salmos escrito por Davi, rei Davi, ele tinha cometido um pecado de ter pego uma mulher, Betseba, que era uma mulher que já era casada, já tinha sua família, No entanto, ele vai ali e adultera.
e ele pega ela para si. Então, quando um profeta chamado Natã chega até o rei Davi e fala, né, dá uma exemplificação para ele do pecado que ele estava cometendo, e ele diz, essa pessoa mereceria a morte. Então, nesse momento, ele tem discernimento de que Deus enviou aquele profeta para falar com ele e para que ele reconhecesse que ele errou. Então, as etapas do perdão, inclusive o perdão no seu contexto bíblico, requer etapas. Primeiro, você precisa reconhecer que você errou, né? Isso é um ato de humildade, um ato de que o teu orgulho ali não sobrepõe, né, aquilo a quem você realmente é. Então, você reconhece que você pecou, e mais que isso, aqui trata-se do pecado em si, né? Mas tem as questões de erro. Então, o pecado também é um erro que cometemos, não é verdade? Então, mais bonito é quando Davi, ele não só ele deixa claro para o Senhor que ele tem discernimento desse pecado. Então ele fala no versículo 3 do Salmo 51, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Então, olha, trazendo para a nossa realidade, para aquilo que eu quero te trazer hoje a respeito do perdão, quando você não pede perdão ou você não libera esse perdão, você acaba trazendo sempre aquela circunstância à frente das tuas atitudes. Parece uma lembrança, né? Um flash. Sempre você vai fazer alguma coisa, você lembra daquilo. Poxa, eu errei. Poxa, poderia ter pedido desculpa, poderia ter pedido perdão, mas mas quer saber, já passou mesmo. Mas se você está lembrando, é porque aquilo de alguma forma está te inquietando. Então eu te aconselho a você abrir mão disso, né? A gente já tem tantas dificuldades, tantos problemas que a gente pensa diariamente, mas também tem soluções. Mas a gente pensa tantas coisas ao mesmo tempo que uma coisa a menos que você deixar de carregar, um fardo a menos que você deixar de carregar e colaborar, né, para a tua libertação como pessoa, como ser humano e contribuindo para o teu desenvolvimento pessoal, é bem melhor. Então, eu te aconselho a abrir mão disso, né? A realmente ali, não, olha, me perdoa se aquilo que eu falei eu vi que te ofendeu ou te fez mal, né? Eu não sei como você está se sentindo, mas eu não me senti bem em fazer tal atitude. Então, isso é totalmente louvável e dependendo do local onde você esteja, isso é até pontos para você. Né, até um ponto a mais, poxa, aquela pessoa ali é humilde, aquela pessoa ali mostrou ter caráter, mostrou ter firmeza, então isso não tem como ser ruim em qualquer outro aspecto. E se alguma pessoa, no momento você deve estar pensando, né, mas e se eu pedir perdão e de repente aquela pessoa vier para mim e se sentir superior a mim? Primeiro, que a gente tem que parar de pensar que a atitude dos outros de alguma forma foi motivada por nós. A gente tem que pensar o seguinte, que se aquela pessoa age daquela maneira, é porque isso diz muito mais das atitudes do caráter dela, do que ela pensa sobre si mesma, não é verdade? Sobre aquilo que ela está acostumada a agir, do que você, do que a sua atitude. Então é esse que é o conselho que eu te deixo hoje. Então, assim como a gente compreendeu o que é perdão, o que é necessário que a gente venha liberá-lo e pedir, né, perdão, que isso não é um sinal de fraqueza, mas sim de desenvolvimento e de maturidade pessoal, né? Então, que Deus te abençoe e que a gente possa se encontrar. Até o próximo vídeo. E não esqueça, tá bom? Esteja comigo aqui. Vou colocar um link na descrição do vídeo para que vocês possam acessar um site chamado Ébano Linguagens e Expressões, Técnicas de Expressões. Ali tem livros, tem materiais para que possam contribuir para o teu desenvolvimento pessoal, né, relacionado também à tua saúde mental. Então, os valores estão ali inclusos no site, então que você possa acessar, que eu possa contribuir de alguma forma para o teu desenvolvimento. Até mais.